Estamos chegando. Hoje é sexta-feira abençoada, dia 22 de setembro e dia 7 já de Tisrei para o 8. Meu Deus do céu, como o tempo está voando. Puxa, dá uma olhada aí na sua tela, 22 de setembro, 7 de Tisrei, sétimo dia, 7 fala da espada, 22 fala do que? De revelação. E o que nós vimos ontem? Por que Deus criou essa data? Que data? 7 de setembro, 27 de setembro, 22 de setembro? Não. Essa estação e essas festas. O que ele nos dá de vantagens? Uma das vantagens é saber quais são os esquemas do inimigo e quais as armas que nós devemos usar. Isso foi o que nós vimos hoje. E ontem. E hoje, o que nós veremos? Nós veremos por que o inimigo é chamado de lobo e como nós podemos ter os códigos de vitória como ovelhas do bom pastor. É isso aí, Deus abençoe. Bora então ler as Escrituras para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Nós lemos isso ontem, que o apóstolo Paulo escreve, desígnios são os esquemas, tá? Agora, o que Jesus fala? Em Mateus 16, 10, 16, ele diz: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Pai, fala conosco, nos dá algo prático e objetivo para que possamos vencer nesse tempo, nessa estação, a batalha entre lobos e ovelhas. Todos os que são filhos de Deus sabem que existe guerra espiritual. Não é uma questão de se existe ou não, ela existe. O apóstolo Paulo deixa isso claro lá em Efésios, nossa guerra, isso é para a igreja. Se você é filho de Deus, se você é nascido de novo, você sabe que existe uma batalha. Agora, a diferença, você lembra dela? Deus tem planos para a nossa vida, o inimigo tem esquemas. Ou seja, toda vez que eu ouvo falar de esquema, não é um negócio muito bacana. Porque o plano, ele fala de algo onde todos podem ser bem-sucedidos. No esquema sempre vai ter alguém sendo enganado e passando a perna. Da mesma forma que os lobos têm seus esquemas, tá? O inimigo tem seus esquemas. Agora, como agem os lobos quando eles vão caçar? Por que está falando isso? Porque Jesus deixa claro isso. Que ele, o bom pastor, está enviando a gente como ovelha no meio dos lobos. Então, eu tenho que entender que o Senhor não me tirou desse mundo. E nesse mundo existe toda essa guerra. E o Senhor deixa aqui uma pista para a gente. Quando os lobos vão caçar, o que eles fazem? Eles têm um esquema bem simples. Sabe qual é o esquema? Isolar os seus alvos. Você já viu um lobo atacando até leão? Lobo atacando urso? Lobo atacando... O que eles fazem? A matilha vai indo e vai isolando e deixando um para trás. Qual que é a tática? Isolamento. Lembra o que Deus disse lá na parte A do versículo 18 de Gênesis 2? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Só a palavra bad no hebraico, que quer dizer ramo separado da árvore, carregar sozinho, separado à parte. Eita! Ramo separado da árvore. João 15, nós falamos isso na Liga dos Rompedores, quarta-feira agora. Eu só posso dar fruto se eu permanecer nele. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Não é bom que eu me isole, tá? Esse é um grande esquema dos lobos. Fazer com que você e eu nos sintamos sozinhos. Eu não estou sozinho, mas eu sinto que eu estou sozinho. Eu sinto que as pessoas me abandonaram, eu sinto que não está ninguém nem aí para as minhas coisas, para mim. E aí eu começo a pensar que eu estou sozinho. É interessante. Porque muitas vezes você está na sua casa, mas está se sentindo sozinho. Você está na igreja, está se sentindo sozinho. Se você já se sentiu assim ou já pensou assim, põe só. Escreve aí só. Pois é. É muito interessante, porque isso é um esquema do maligno que eu estou te mostrando.
E olha o que Jesus garante para nós, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, ou seja, o Espírito Santo vai fazer isso, e ele está dizendo o seguinte: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando? Para sempre. Você nunca vai estar sozinho. Ainda que seu pai, sua mãe te deixe, seus amigos te abandonem, tudo aconteça de ruim. Qual que era o texto mesmo? Eis que eu vos envio como ovelhas por meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quem que fez isso? Jesus. Lá em João 10 ele explica: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Ué, todos os textos que nós lemos agora, ele tem um negócio em comum. Não sei se você prestou atenção. Vou colocar de novo o texto. Verso 14. Eu sou bom pastor com essas minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a vida pelas minhas ovelhas. O que tem em comum aqui? Você prestou atenção? Sempre no plural. Jesus envia as ovelhas, ele é o pastor das ovelhas, ele dá a vida pelas ovelhas. Em outras palavras, não se isole. Não é para andar sozinho. Mantenha uma vida de comunhão com Deus e com os seus irmãos. Você quer vencer a batalha? Não se isole. Você pode estar sentindo, pensando, lança fora isso. Nos últimos episódios eu tenho falado sobre isso. Pede para o Espírito Santo te mostrar a verdade. Pede para o Espírito Santo derreter a mentira. Pede para o Espírito Santo te ajudar. E mantenha uma vida de comunhão com Deus e com seus irmãos. Não deixe de falar com seus irmãos, com seus amigos. Não se isole. Amanhã, ou melhor, no domingo, nós veremos alguns segredos do tribunal. Como assim? Porque nós estamos entre trombetas e Yom Kippur. Você já parou para pensar onde ocorreu a Páscoa e qual foi a manifestação de Jesus? E qual a manifestação de Jesus que vai acontecer? Ou já está acontecendo? Mas eu deixo para falar isso no domingo. Hoje eu compartilhava isso com o amado pastor Vantes, dando para ele alguns spoilers e falando para ele algumas coisas, e ele falando coisas tremendas. Ele me compartilhou aquilo que ele está pregando hoje na Casa de MC São José e vai pregar no domingo também, muito tremendo. Alguns códigos de vida, códigos poderosos. Mas eu deixo para ele falar, não vou contar o spoiler do que Deus deu para ele, né? Fica chato. Então fique atento, porque nós vamos ter a nossa celebração de Yom Kippur nesse domingo, começando 9h30 da manhã na Casa São Paulo. Tá? Queria muito ver você ali, porque domingo vai ser o nosso episódio 13 aqui da série. Vai ser Ativando a Justiça do Reino e Yom Kippur. Eu te espero. Quero te agradecer por estar participando. Amanhã nós vamos ter o Imersão Profética 2.0 e eu convido você a orar comigo agora. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Primeiro, Senhor, a obedecermos a Tua ordem, não ficarmos sozinhos. Mas nesse tempo de sondar, nesse tempo de olhar para dentro da mente e do coração, nos lembra, Senhor, que nós não estamos sós. Primeiro, que o Senhor está conosco. O Senhor pôs o Teu Espírito para habitar em nós. E nós estamos cercados de pessoas. Nós rejeitamos todo isolamento. Não vamos ficar à mercê dos lobos, não. Mas o Senhor vai nos dar estratégias para esmagar o inimigo e o vingador, no nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez por participar. Até domingo, se Deus quiser. Tamo junto ao infinito e além.